você cuidador, cuidadora, bem-vindos a mais um módulo desse nosso guia prático sobre o cuidado informal. No contexto de pandemia, vamos a mais um módulo, chegamos à altura do módulo 5. Bem, então o que a gente preparou neste módulo? O tema desse nosso módulo é a mediação das relações entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. É uma delimitação de mais um papel do cuidador. Também nós vamos trazer aqui a importância da comunicação. Cuidador, é essencial que você saiba desempenhar a mediação das relações entre a pessoa que você cuida, o idoso, a família e a equipe de saúde. Mas o que seria então mediação? Essa palavra é importante. Bem, mediar é o mesmo que intervir. E intervir é agir sobre, é alterar um estado atual para que se atinja um determinado resultado ou condição. No contexto do cuidador, por dedução, intervir é o quê? É alterar uma situação em função de um exercício de cuidado. Isto é, se a gente assumir que o objetivo maior do cuidador é cuidar, logo ele atua em proximidade ao indivíduo que ele cuida, o idoso, dá suporte nas interações interpessoais que o idoso estabelece, desenvolve com seu meio circundante e reage às circunstâncias que surjam, visando sempre o cuidado, o zelo, contribuir para a preservação da saúde, na medida também das suas próprias possibilidades, do que é possível fazer enquanto cuidador. Então, a mediação ela se dá entre o idoso e a família, o idoso e a equipe de saúde, de modo que o cuidador ocupa esse espaço de intermediação. Vamos procurar lembrar que cuidar de idoso é diferente de cuidar de uma criança, por exemplo. Um idoso ele tem sua personalidade formada completamente, a necessidade de mediar conflitos é maior, uma vez que as crianças têm uma tendência de ter obediência aos adultos, uma vez que a criança ela tende a obedecer aos adultos. Isso não se verifica com os idosos. Então, mediar conflitos pode ser uma necessidade frente a situações em que o querer desse idoso não vai coincidir com aquilo que é necessário que seja feito. A gente pergunta, seria possível mediar alguma coisa sem a presença de comunicação? Sem estabelecer comunicação entre as partes envolvidas? Ou seja, é possível que o cuidador ocupe esse espaço de intermédio entre idoso e família sem que haja um envolvimento de comunicação? É possível haver a mediação entre o idoso e a equipe de saúde sem mediação? Então a gente acredita que não, muito provavelmente não. A comunicação nesse sentido, ao se falar em mediação, é um pré-requisito, é básico para intermediar as relações, para intermediar problemas, para trazer soluções. Por favor, cuidador, agora você pense e responda para si mesmo. A maneira de olhar para a vida influencia a saúde de alguém? Como que você responderia essa pergunta? Vamos para um conceito importante. Vamos ver essa citação aqui? Ela diz respeito à atitude. Atitude é a tendência psicológica que faz referência a um estado interior à pessoa. E a avaliação faz referência a toda classe de resposta avaliatória, seja ela manifesta ou não observável, cognitiva, afetiva ou comportamental. Então, resumindo, o que é atitude? Atitude é um estado interior
que o indivíduo possui que se relaciona com a maneira dele avaliar os eventos que ocorrem na sua própria vida. Por isso a gente pergunta se a maneira de olhar para a vida influencia a saúde de alguém. Então a gente pode concluir que a atitude ela é um estado interior que vai ter a ver com a maneira de olhar para a vida, de reagir emocionalmente, de ter determinados comportamentos frente àquilo que nos acontece. Então aqui a gente pode pensar mais uma vez no papel do cuidador, enquanto esse agente intermediador. Para poder influenciar positivamente o seu idoso em relação às suas atitudes, isso é, em relação à sua maneira de avaliar a vida, contemplando os pensamentos, as ações, acolhendo as suas demandas do melhor modo possível, se faz necessário utilizar a comunicação. A comunicação ela é mais do que a fala, ela se refere aos sinais, que são transmitidos pelas expressões faciais, pela postura corporal, pela proximidade, pela maneira de tocar, ou até mesmo pelo silêncio. O silêncio também é comunicação. Então, dessa maneira, para facilitar a comunicação, este elemento tão importante que a gente está vendo nesse módulo, a gente separou uma lista de 13 grandes dicas para você, cuidador, se comunicar cada vez melhor com o seu idoso e, como consequência, exercer o seu papel de mediador para que isso se efetive, ocorra de uma maneira mais facilitada. Então, a gente quer lembrar que essa lista ela foi fundamentada no guia prático, que é a nossa grande referência. Nosso guia que se refere ao item número 20 desse guia. Quem tiver curiosidade depois, já que nós estamos disponibilizando esses materiais, dá uma olhada, é o item 20, capítulo 20 do Guia Prático ao Cuidador. Ele é intitulado Como Ajudar na Comunicação. Disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, repassado por nós. Então, cuidador, você que tem nos acompanhado ao longo desses módulos, a gente pode lembrar que podem surgir conflitos em relação ao contexto do idoso, pelo que a gente falou aqui anteriormente. Personalidade, nem sempre o querer vai convergir para o querer do cuidador ou para os passos do tratamento, a sua saúde. Então a mediação ela é fundamental. E a cartilha nos orienta que, dependendo do quadro de saúde, um dos motivos para a irritação que o idoso possui é justamente no fato dele, algumas vezes, não conseguir expressar em palavras aquilo que ele deseja comunicar. Ele pode até entender, mas às vezes ele não tem condição de comunicar. Isso pode gerar irritação, contrariedade. Diante disso, vamos às 13 dicas para a gente melhorar um pouco a comunicação. Isso pode ser generalizado para usar não só com relação ao trato com o idoso, mas para todas as pessoas. O passo 1 é usar frases curtas e objetivas. Depois, 2, o cuidado de se repetir a fala quando essa for interpretada de maneira errônea, utilizando palavras diferentes. Então, não entendeu o que você falou, cuidador? Repita. Tenta usar uma outra palavra para ver se a compreensão ela vem à tona. O terceiro passo, uma terceira dica, é falar de frente, sem cobrir a boca. Não virar, não se afastar enquanto estiver falando e procurar ambientes iluminados, para que a pessoa, além de ouvir, veja o movimento dos lábios quando você estiver falando com ela, para que a chance dela compreender sua comunicação seja maior. A quarta dica é aguardar a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda. Nós estamos falando da comunicação, que é a capacidade de recebimento de informações verbais e às vezes não verbais, e também de emissão. A comunicação não é só expressiva, ela é receptiva. Como é que está a sua capacidade de receber as informações, de escutar esse idoso?
Isso é cuidado? Isso é cuidado. A dica 5 é: não interrompa a pessoa no meio da sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. É necessário permitir que ela conclua seu próprio pensamento. A dica 6, ela diz respeito ao cuidador não compreender a fala do idoso e poder utilizar como alternativa pedir para o idoso escrever. Só que a gente sabe que o idoso, dependendo da situação, não consegue escrever. Não sendo possível essa estratégia, pede-se que se combine gestos. Gesticulação, mexer a cabeça, sim, não, piscar, franzir a testa. É tentar explorar as outras maneiras de exercer comunicação. A dica 7 diz respeito à diminuição dos ruídos no ambiente onde a pessoa cuidada permanece. Pode ser absurdo o mal-estar e a aversividade que o som alto, que os ruídos podem gerar para a pessoa, para o idoso. Pode perturbar demais. Nesse sentido, diminuir os ruídos. Agir sobre eles, intervir, mediar sobre o ambiente. Intervir sobre o ambiente para mediar um bem-estar do idoso. Não é? Em sequência, a dica 8 diz respeito a sempre que a pessoa demonstrar não ter entendido o que foi falado, repetir o que falou, com calma, evitando constranger a pessoa cuidada. A dica 9 diz respeito a procurar falar de maneira clara e pausada, e aumentar o tom de voz só quando for realmente necessário. Evitar realizar isso sempre que possível. A etapa 10 da dica é verificar a necessidade de mexer na prótese dentária, na prótese auditiva, porque isso pode ser um obstáculo para a comunicação. A etapa 11 o Ministério da Saúde sugere você conversar e cantar com o idoso, porque essas atividades vão servir como estimulação para o uso da voz. Você começa a cantar e o idoso vai acompanhando. E não é só isso, isso também vai trazer, aí já na dica 12, a música ajuda a trazer recordações e evocar pessoas, sentimentos, situações que ocorrem com o idoso. Então, auxilia também na comunicação? Auxilia. E a dica número 13 diz respeito ao toque, o olhar, o beijo e o carinho, sendo outras formas de comunicação que vão ajudar a estabelecer uma compreensão. Compreensão da parte do cuidador para com o idoso e vice-versa. Segue então as nossas referências desse módulo. Então, nesse módulo, a gente acabou vendo sobre o valor da mediação, a importância de desenvolver uma comunicação neste processo de mediação e a influência positiva do cuidador para com o idoso, referente às atitudes. Então, em nosso próximo módulo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre respeito a valores religiosos e culturais, a escuta atenta que a gente começou aqui hoje. Então, vai ficando por aqui o nosso módulo número 5 e a gente espera encontrar você nos próximos módulos. Fique com a gente, muito obrigado, cuidador e cuidadora. E não vamos nos esquecer que cuidar é uma arte, dedicação faz parte. Obrigado.